Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Hoje é sábado, eu acho que hoje é dia 27. Tô completamente perdida no tempo. Sabe aquele limbo que existe entre o Natal e o Ano Novo? Eu vi um vídeo esses dias do Ciclopinho que era exatamente isso, o limbo entre o Natal e o Ano Novo, os episódios fillers. Ninguém liga pra esses dias. Eu sinto que meu cérebro ele entrou no brain rot. Não tem nada de interessante na minha vida rolando pra eu gravar vlog. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar coisas legais que eu aprendi em 2025. Todo ano que passa eu mudo muito, sabe? Eu não sou a mesma pessoa que começou o ano. Sou totalmente diferente, que bom, eu gosto que isso aconteça. Eu acho que um dos primeiros aprendizados que eu tive esse ano foi a impor limites. Esse ano ele foi marcado muito por um sentimento de raiva. A raiva era uma emoção que eu não explorava tanto. Eu não era uma pessoa que externalizava raiva. E esse ano eu me vi uma pessoa que, tipo assim, tava no limite da raiva, cara. Eu me estressei demais, gente. Eu me vi uma pessoa completamente boca de sacola. Eu era uma pessoa toda boazinha, toda meiga, toda cuti-cuti. E esse ano deu um estalo na minha cabeça. Aconteceu várias situações onde eu precisei impor limites, onde eu precisei ser grossa. E eu vou falar uma coisa. Foi muito legal. Eu acho que eu aprendi muito com isso. Todos os sentimentos, eles querem dizer algo, sabe? Todas as emoções, os nossos comportamentos, eles dizem algo pra nós. Eu comecei a observar muito as minhas emoções depois da raiva. A raiva, por exemplo, foi um sentimento que me mostrou que muitas vezes as pessoas passam do meu limite. Eu sinto raiva muitas vezes porque as pessoas passam do meu limite. Então ela tá me dizendo algo. E o orgulho, por exemplo, que foi um sentimento também que predominou muito, infelizmente, mas me mostrou muito o quanto eu tava insegura em deixar a minha opinião, sabe? O quanto eu precisava da validação do outro, o quanto eu precisava estar certa e me sentir validada. Enfim, eu aprendi a olhar muito para as minhas emoções com um tom de responsabilidade ao invés de olhar com um tom de culpa. Eu ainda tô aprendendo, tá? Muitas vezes eu ainda me sinto muito culpada pelas coisas que eu sinto. Se eu não me engano, foi no início de novembro eu lancei aí um desafio pra mim mesma de 60 dias, porque eu passei por uma situação, por várias, né, durante o ano, onde eu estava muito insegura comigo mesma. Eu queria muito mudar isso. No momento em que eu decidi mudar, gente, a minha autoestima melhorou muito. Foi muito engraçado. Porque eu realmente comecei a exercitar na minha cabeça. Eu comecei a, olha, toda vez que vinha um pensamento obsessivo de insegurança sobre mim, eu tentava olhar para as coisas que eu conquistei, tentava levantar e me animar e fazer coisas por mim, sabe? Eu olhei para mim com mais carinho, principalmente nesse final de ano. Isso fez total diferença. Eu quero continuar assim em 2026, eu quero que seja o meu ano, eu quero que seja o ano do foco 100%, eu quero ficar obcecada por mim. Uma coisa que eu aprendi com a terapia também é que a gente toma consciência das coisas. Às vezes a gente nem sempre acerta, mas a gente toma consciência e já é um passo, sabe? Uma coisa que eu venho aprendendo também com 2025 é valorizar as minhas conquistas. Acho que esse vídeo vai ser muito sobre o tanto que o amor próprio, o tanto que o autoconhecimento, a autoestima, tanto que essa coisa de se cuidar realmente funciona. Quem diria, não é mesmo? No meio do ano ali, eu achava que esse ano tinha sido horrível. Só que aí, mais pro final do ano aqui, depois que eu comecei aquele desafio, eu comecei a olhar pra mim e olhar as coisas que eu conquistei esse ano. Coisas que a Letícia do ano passado, ela ia ficar tipo assim: caramba, quem que a gente se tornou? Que legal. Eu poderia fazer uma grande lista de tudo que eu amei em 2025. Como, por exemplo, eu achei que eu não ia entrar na faculdade esse ano. Eu achei que eu ia ter que fazer o Enem de novo. Eu achei que eu ia ter que me esforçar muito pra conseguir entrar na faculdade. E eu consegui, sabe? Logo em janeiro já me fiz minha matrícula e foi, gente, nossa, eu fiquei muito feliz, porque é o curso dos meus sonhos, assim, que eu tô fazendo agora. Tudo que eu tô estudando, gente, eu sou completamente obcecada por esse curso, sabe? Eu faço psicologia. Esse ano também eu rompi alguns padrões antigos. E isso é muito libertador. É claro, como eu disse, é um processo e não foi da noite pro dia, não está sendo da noite pro dia. Ainda estou passando por isso, mas esses padrões de insegurança, de medo, de ser tomada pelos meus traumas do passado, eu tô deixando isso ir, sabe? Eu estou cuidando de mim. Eu estou olhando pra mim com um pouco mais de carinho. Tenho realmente conseguido viver mais feliz, sabe? Mais leve. Isso mais pro final do ano, gente, porque no meio do ano foi completamente caótico. Eu estava realmente no processo. Sabe quando você chega no seu auge de fundo do poço? Era eu ali no meio do ano, cara. Eu tava muito merda da cabeça. Depois que você tá no fundo do poço, a única saída é pra cima, né? Não tem muito pra onde você ir, não. Aí eu comecei a subir, sabe? E agora eu estou
a caminho da glória. Uma coisa que eu fiquei muito feliz também foram as minhas relações. Era algo que eu tava reclamando no início do ano, eu tava me sentindo mal porque eu não tinha tantos amigos assim, eu não tinha tantas pessoas. Eu entrei na faculdade, eu via as pessoas com tantos amigos, assim, de um dia pro outro e fazendo aqueles grupos gigantes. E até agora na minha faculdade os grupos não se separaram, sabe? E eu humildemente tenho minhas duas amigas que estão comigo desde o início do semestre. Ficava me sentindo tão mal porque eu não conseguia fazer amigos. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade. Eu tenho realmente um problema com ansiedade. Desde a pandemia, tive muita dificuldade de me incluir na sociedade novamente. Eu não faço amizade como eu fazia, eu não converso como eu conversava, mas de certa forma hoje eu enxergo um lado bom nisso. Eu sou uma pessoa que hoje em dia, depois de tudo que eu passei com amizades merdas, né, eu hoje filtro muito as pessoas que eu quero na minha vida. Então hoje eu tenho meus 3 amigos fiéis, e eu tenho a minha família e meu namorado. Então eu tô feliz, entendeu? Eu tô de boa e eu aprendi a valorizar isso. Eu aprendi a me aceitar como uma pessoa que realmente é um pouco mais fechada. É isso, eu aprendi a aceitar que eu sou esse tipo de pessoa. Apesar de que eu gostaria, às vezes, de ser um pouco mais expansiva, sei lá. Tudo que acontece talvez tenha um motivo, sabe? Eu sou meio, talvez, sabe? Porque eu queria muito amizades da minha faculdade lá no início, só que hoje eu vejo que eu, a Letícia que eu sou hoje, não, na real não quero essas amizades, sabe? Eu tô feliz com as pessoas que estão, sabe? Eu não me identifico com as outras. Eu me identifico com o grupo que eu formei aqui, entende? Cada um tem o seu espaço, eu não preciso ficar atrás da validação de pessoas que não tem nada a ver comigo. Eu acho que uma das melhores coisas que também aconteceram esse ano foi o tanto que eu me vi capaz, cara. Eu me vi capaz, eu conquistei coisas que eu não achava que eu dava conta. Eu me provei várias vezes, assim, que eu dou conta. E que eu consigo. Basta colocar o meu esforço. Isso aconteceu ali na prova de legislação. Eu achei que eu não ia passar e passei, porque eu estudei muito. Gente, a última prova pra mim foi assim, fechou com chave de ouro a última prova da faculdade, porque era uma matéria super difícil. Eu falei, cara, eu vou me dedicar pra ver no que dá. E eu tirei exatamente os pontos que eu precisava. E eu fiquei tão feliz, cara. Eu me senti tão capaz. Eu achei que eu nunca ia conseguir dirigir um carro na minha vida. E eu comecei as aulas de direção e vi que não era um bicho de 7 cabeças, basta eu me esforçar. Eu comecei a dar valor pro esforço, sabe? Uma conquista também pra mim, de certa forma, pra um hobby na minha vida, foi voltar a gravar vídeos. Ano passado eu queria muito voltar. Eu sempre tive muita essa vontade de voltar pro YouTube. YouTube sempre foi um grande sonho pra mim, assim, gravar vídeos pro YouTube, cara. Eu sempre gostei muito de editar, de gravar. Adoro fazer isso, desde que eu era muito nova. Inclusive, eu tenho vários vídeos privados no meu YouTube de anos atrás. Eu tomei coragem esse ano pra voltar pro YouTube. Ano passado eu tinha postado um vídeo, só que eu fiquei com muita vergonha de alguém que eu conheço descobrir. E aí eu nem coloquei minha cara na thumb, eu nem deixei pistas. Mas esse ano eu falei, quer saber? Olha, dane-se, tá ligado? Se alguém achar, que ache, isso aqui é um hobby pra mim que eu gosto muito. E eu tô curtindo muito, cara, gravar pro YouTube. Às vezes me desanima, mas é algo que eu gosto de fazer, sabe? Eu me vejo fazendo, assim, pra pelo menos ter memórias da minha vida. 2026 seja um ano de muita abundância, prosperidade, paz, saúde e conquistas legais, aprendizado. Um beijo e até 2026.